Oi, eu estou aqui hoje para poder falar sobre o último livro que eu li, foi um livro que eu ganhei de Natal do meu irmão, e se trata da autobiografia do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Foi lançado em outubro, novembro, não tenho certeza, foi lançado no mundo inteiro, foi um sucesso esse lançamento, ele foi uma das maiores, se não tenho nada, acho que foi a maior venda de um dia só de biografias de livros sobre ex-presidentes dos Estados Unidos. Tem vendido igual água no mundo inteiro, tá? É um livro bastante grande, tem 700 e tantas páginas, é um livro bem tranquilo de ler, ele é um pouco pequeno, você vai gastar algum tempo lendo, mas um livro que vale muito a pena, ele é muito interessante. O que a gente vai ter no livro? O livro, obviamente, por ser uma autobiografia, o Obama ele vai explorar um pouco a sua infância, vai explorar um pouco a sua trajetória, tanto pessoal como a sua trajetória política, vai contar detalhes da sua infância, da sua adolescência. E, obviamente, ele fala um pouco mais de quando ele se interessa realmente, quando ele envereda pela carreira política. Ele conta um pouco sobre a incursão dele nos projetos sociais e o que motivou ele a tentar ser presidente. Ele conta diversos bastidores sobre os eventos que aconteceram nesses últimos anos. A gente tem uma visão quase que em primeira pessoa desses bastidores. Como que ele faz para conseguir aprovar algumas leis que, entre aspas, são polêmicas. A questão das guerras, das invasões dos Estados Unidos a outros países. A crise de 2008, que é justamente quando ele assume o poder. E a morte do Osama Bin Laden. O livro ele vai ser dividido em duas partes. Então, basicamente, a primeira parte ela conta quase como se fosse o primeiro mandato dele, não chega a terminar o primeiro mandato. E na segunda parte ele vai explorar quando ele consegue a reeleição. Então nós vamos falar sobre Barack Hussein Obama. Ele foi presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos. Ele nasceu em Honolulu, no Havaí, filho de uma americana, também havaiana, e um queniano. O pai dele estava fazendo um intercâmbio na universidade, os pais se conheceram e o Obama nasceu. Ele foi criado com a mãe e com a avó, não teve muito contato com o pai. Ele cresce, obviamente, no Havaí. Em determinado momento da vida dele, ele se muda para a Indonésia, junto com a mãe dele conhece um indonésio, eles moram lá durante um tempo. E essa questão dele ter nascido no Havaí, dele ter crescido uma parte da sua vida na Indonésia, fez ele ter uma cabeça um pouco mais aberta, porque ele conheceu, embora obviamente o Havaí seja um estado americano, é diferente a vida no Havaí da vida no continente, digamos assim, norte-americano, né? E obviamente a vida na Indonésia, na época que o Obama morou principalmente, era muito mais difícil, um país de terceiro mundo, então ele viu bastante esse tipo de coisa que é o que ele leva para a vida dele. Falando um pouco mais sobre a vida dele, né, ele vai cursar ciência política na Universidade de Columbia, ele se muda para Chicago, onde ele começa a se envolver com trabalho social. Só que é uma coisa que meio que começa a frustrar um pouco ele, porque por mais que ele ajudasse, por mais que ele desenvolvesse, ele acabava não conseguindo ajudar 100%. Porque, um exemplo, naquela região ali você tem a lógica, você tem grandes empresas, uma montadora de carro, por exemplo, ela decide fechar suas portas e demite alguns funcionários. Por mais que eles lutassem para conseguir uma realocação, uma requalificação desses profissionais, nem todos conseguiam. O desemprego vinha aumentando nos Estados Unidos desde os anos 80. Então, ele meio que se sente um pouco impotente. Com isso, ele decide, aos 28 anos, ele vai estudar Direito em Harvard, que é uma das escolas mais conceituadas do mundo. Após formado, ele volta para Chicago, onde ele conhece o que seria a sua futura esposa, que é a Michelle, que até então era Michelle Obama, né? Mas que viria a ser Michelle Obama, com quem ele acaba tendo 2 filhas, Malia e Sasha. A vida dele começa a mudar, ele continua ali desenvolvendo o seu projeto, sua assistência social, ajudava pessoas de baixa renda, até que ele tem um insight e ele decide que ele deveria se envolver na política, que através da política ele poderia efetivamente ajudar a vida de mais pessoas. A princípio ele entra com um cargo que, se a gente fosse considerar, seria mais ou menos como deputado estadual aqui no Brasil, né? E ele pensa muito bem, a Michelle até então não era tão a favor, que ele não ficaria tanto tempo com as filhas, né? Até então era uma filha só, mas ele decide ir em frente e ele consegue se eleger. Não satisfeito, ele percebe que ele não conseguia mudar tanto assim quanto ele imaginava e que um cargo no Senado poderia ser uma coisa que ele buscasse. Então ele vai ao Senado, um novato no Senado, consegue vencer com uma margem, até então era a maior margem já obtida por um candidato. O Obama ele era um novato no Senado, ele mesmo admite isso. Só que ele começa a conhecer os figurões do Partido Democrata, que era o partido que ele estava afiliado, né? Ele começa a ser incentivado por esses
muitos desses figurões para endossar a campanha dele para tentar a presidência. É um pouco diferente a questão da eleição americana para a brasileira, porque lá você tem uma política praticamente bipartidária, então você tem um candidato, você tem o Partido Democrata e o Partido Republicano, né? E para você ser indicado pelo partido, você participa de primárias. Então aqueles que são interessados, eles participam de primárias nos estados, até que os estados decidem quem que eles vão indicar. Então os democratas vão escolher um. E o Obama, ele luta principalmente contra Hillary Clinton, que é uma figurona da política norte-americana, né? Os Clinton, o marido dela, o Bill, havia sido presidente alguns anos atrás. Ele decide, incentivado por muitos desses figurões, ele decide entrar na política, ele decide tentar ser presidente. Uma coisa que a gente vai perceber, eles meio que dizem pro Obama que ele tinha uma característica que poucos na história dos Estados Unidos, poucos presidentes na história dos Estados Unidos tiveram, que além de bom político, ele era inspirador. O Obama inspirava pessoas. Uma característica, por exemplo, que o Ted Kennedy fala do Obama, que o irmão dele, o falecido John Kennedy, tinha, que é justamente essa questão de ele é uma pessoa que inspirava, as pessoas elas se sentiam inspiradas quando o Obama falava. Então não era simplesmente um político, ele conseguia mudar a vida das pessoas, não somente com políticas públicas, mas também com ações, com atos, com inspiração de uma maneira geral. Né? Ele entra como um azarão, mas ele tinha um discurso bastante inclusivo. Né? Obviamente, a gente tem que lembrar que Barack Obama é negro e os Estados Unidos tem esse histórico, né, de ser um país com essas diferenças étnicas, essa repressão dos negros, a questão da guerra civil americana e tudo mais. E ele vem com um discurso de, assim, nós podemos. O lema da campanha era Yes, we can. E o Obama, ele motiva bastante latinos, ele motiva bastante negros, jovens principalmente. Você vê que a campanha dele é muito baseada com jovens, os jovens compram a ideia do Obama. Ele vai se tornar, obviamente, ele vence as eleições e se torna o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. É estranho você pensar porque, embora a escravidão nos Estados Unidos tenha terminado no século XIX, você só vai ter o fim do regime de segregação racial na década de 60. Menos de 50 anos você tem um presidente negro eleito no país. Isso é uma transformação, isso é um avanço muito grande para os Estados Unidos. Basicamente, o Obama ele meio que se define como sendo um político de centro-esquerda. Ele tem muitas pautas sociais e ele usa essas pautas sociais, ele prega essas pautas sociais. Tá? Ele tinha preocupação com o meio ambiente, com a educação, o pleno emprego e o acesso universal à saúde, que vai ser um dos pontos, o livro trata muito disso, da luta do Obama para conseguir instituir um sistema de saúde mais igualitário, mais humano nos Estados Unidos. Quando ele vence, ele tinha feito uma campanha no sentido de buscar um bipartidarismo, e não aquela coisa isolada que vinha sendo. Então, ele conta com algumas pessoas do Partido Republicano que trabalharam para o governo Bush para compor o seu governo. A gente percebe que são escolhas muito técnicas, né? Pelo menos aquelas que ele cita no livro, ele justifica bastante por que ele escolheu, né? Quais são as características que aquela pessoa apresenta para poder ocupar esse cargo que ele vai designar para ela. O problema é que quando o Obama é eleito, ele encara a maior crise financeira desde a década de 30 nos Estados Unidos e posteriormente seria uma crise mundial. A crise de 2008. Você tem um crash muito grande dos bancos, os bancos falindo devido às cédulas hipotecárias. Ele se vê numa sinuca de bico porque ele precisa aprovar um pacote de socorro a esses bancos. O que não é bem visto pela população, porque obviamente o dinheiro, os impostos deles estavam indo para socorrer aqueles que causaram essa tragédia, né, essa crise. Só que ele percebe, instruído pelos seus economistas, que aquilo era o que tinha de ser feito, senão a economia global no geral ela ia por água abaixo. O Obama decide então, ele trava uma batalha gigante no Congresso e no Senado, né, esse esquema de aprovação de leis é bem parecido com o do Brasil. A sorte dele é que ele tinha maioria das duas casas, digamos assim, os democratas eram maioria. Mesmo assim, ele encontra muita resistência, ele encontra muito problema com relação ao Partido Republicano para justamente não aprovar, usando essa tese de que não poderia dar dinheiro para os banqueiros. Ele consegue um pouco meio que contornar, consegue aprovar, obviamente, a economia aos poucos vai melhorando. Porém, o desemprego vem.
E ele pega uma taxa recorde de desemprego nos Estados Unidos, chegando a 13%, 14%. E aí ele tem que trabalhar nessa questão também para conseguir dar pleno emprego, lembrando que era uma das promessas de campanha que havia dito. Ele vai então lançar o seu programa de saúde. Todas essas questões sempre encontram uma resistência muito grande do Partido Republicano. Tá? Eles não compraram a ideia do Obama e eles foram aguerridos até o final. Obama então lança o que a gente vai se conhecer um pouco depois como Obamacare, que é um programa que ele estende um pouco. Ele tinha vivido tanto pessoalmente, na vida pessoal dele, como exemplos que ele conheceu durante a trajetória política, pessoas que ficaram desamparadas com relação à saúde pública. Porque vale lembrar que nos Estados Unidos não é como no Brasil, né? A gente tem um SUS, que você tem uma cobertura muito ampla de muita coisa. Por exemplo, um tratamento de câncer no Brasil, ele é totalmente pago pelo SUS. Nos Estados Unidos, se você não tem cobertura, os planos que cobrem, eles são planos extremamente caros, você não consegue tratar o câncer. Ou você trata, ou você falha. E o Obama, ele entra nesse sentido para poder dar uma humanizada nessa questão. Ele propõe, é uma batalha também gigante, porque contava com o lobby das empresas, dos hospitais, dos médicos. Quando tentou se fazer isso nos Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, foi feito toda uma campanha negativa como sendo algo socialista, e aí os Estados Unidos aborta da ideia. Você tem um prejuízo são milhões de americanos que definitivamente não tem como se socorrer, não tem como se tratar, vários deles morrendo. Então é uma situação caótica que o Obama tenta resolver, uma batalha duríssima que ele trava para conseguir. No final também, felizmente, o Obama consegue. Outro ponto, né, que é bastante importante, ele fica famoso muito por um discurso contra a guerra no Iraque, e ele se elege com esse discurso anti-guerra. Mas ele entra numa situação em que não era viável o Obama retirar as tropas do Iraque do jeito que ele queria. Na verdade, ele precisou mandar mais tropas para o Iraque e para o Afeganistão para conseguir controlar a situação. Os conselheiros de guerra dele, o pessoal do Ministério da Defesa, instruiu ele nesse sentido. E assim ele faz. Outra coisa que gera muita polêmica também. Mas ele precisa fazer, ele explica os motivos no livro e ele faz. Também nós vamos ter os bastidores das reuniões do G8 e G20. A gente já sabe, a gente conhece como que funciona, né? Ele explica como que são essas reuniões e o que é abordado lá. Ele consegue acordos importantes nessas reuniões. Ele consegue um acordo de desnuclearização com a Rússia, para que ambos países, Estados Unidos e Rússia, acabassem com suas ogivas nucleares, né? Diminuíssem suas ogivas nucleares. É um acordo que é considerado revolucionário. E ele também consegue convencer a China e os países do BRICS a aderirem a um acordo para a questão do desmatamento, para a questão da poluição. Porque até então o vigente era que os países mais ricos eles deveriam arcar mais do que os países mais pobres. Porém, a situação que a gente viu, que ele relata, é que a China também era um dos maiores poluidores, mas por não ser considerado um país rico, um país de primeira linha como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, eles se negavam a entrar nesse acordo. O Obama monta uma estratégia, ele invade, né, uma reunião que estava tendo do BRICS, e o Obama consegue convencer o presidente chinês e os demais membros do BRICS e do Parlamento Europeu a justamente aderirem a isso, e ele posteriormente vai levar para o Congresso. É outra briga que ele trava para conseguir aprovar. E, finalmente, ele vai, talvez um dos pontos mais esperados do livro, que é justamente o detalhamento da ação de morte do Osama Bin Laden. Só lembrando, Osama Bin Laden foi a cabeça por trás dos ataques às Torres Gêmeas em Nova York no 11 de setembro, e até então não se tinha notícia do paradeiro dele. O Obama ele relata desde o momento em que ele recebe a informação de onde ele poderia estar até a ordem que ele dá para poder atacar. Só voltando também, mostra a questão da relação do Obama com os países do Oriente Médio, como os Estados Unidos influenciam na política dos países do Oriente Médio. Muitos ali são rivais, como o caso do Irã, dos Estados Unidos, e outros são aliados, o caso de Israel, o caso do Egito e outros mais. O Obama também cita o Brasil. Ele vai citar o Brasil pela primeira vez quando ele conhece o Lula. Ele fala que o Lula causou uma impressão muito boa quando ele visita a Casa Branca, porém depois ele vai descobrir que o Lula acabou se envolvendo em alguns esquemas de corrupção, e ele diz que lamenta muito isso. Posteriormente, numa visita ao Brasil, ele vem conversar com a Dilma tinha sido recém-possada, eles vão discutir alguns acordos mútuos. É a partir do Brasil que ele dá um comando, digamos assim, importante, né, que é relatado no livro. Conhece o Cristo Redentor e principalmente conhece uma favela do Rio de Janeiro. Ali ele meio que fala que ele percebe que é para isso que ele virou presidente, para justamente poder influenciar essas pessoas, de que elas podem um dia vir a ser presidente, que elas podem
crescer, elas podem se desenvolver. Isso é um dos motivos que ele usa para poder convencer a Michelle de entrar na política. O fato de ele ser negro, de ele ser uma pessoa fora desse establishment político dos Estados Unidos, e ele conseguiu se eleger, ele usa isso como desculpa para poder entrar na política, e que é justamente o fato de você poder inspirar as pessoas. Inspirar pessoas que elas podem, inspirar negros, inspirar pessoas menos favorecidas, que elas podem sim conseguir chegar longe, conseguir ser inclusive presidente dos Estados Unidos. Um exemplo que a gente tem, que ele fala muito no livro, é a questão da Michelle. A Michelle se torna também uma pessoa influenciadora. As pequenas ações dela influenciam outras pessoas nos Estados Unidos, como, por exemplo, ela decide fazer uma horta comunitária dentro da Casa Branca. Várias escolas no país começam a registrar hortas comunitárias depois dessa atitude. Ela, em algumas viagens que o Obama fazia, ela tinha o costume de visitar escolas públicas, escolas em lugares pobres. E os relatos, só no livro aqui, eles perceberam que há um aumento nas notas dessas crianças, desses jovens, ao verem que, mais uma vez, uma primeira-dama negra, que era uma coisa bem pensável nos Estados Unidos há uns anos, conseguiu chegar lá. E ela conta a história um pouco, né? Ele conta um pouco de como ela contava a história e como isso motivava as crianças, motivava os jovens a serem melhores do que é. Só que nem tudo são rosas. O Obama, ele relata que nem tudo é bom de ser presidente dos Estados Unidos. O fato dele perder a privacidade, o fato de qualquer lugar que ele for, ele tem que estar cercado pela segurança. Onde as filhas dele forem, inclusive na escola, tem que estar cercado de segurança, na casa de amigos. E ele perde muito do crescimento das filhas dele. Porque ele tem que se dedicar a muita coisa e ele não fica tanto tempo assim como ele queria, como ele gostaria com a família. Ele acaba citando isso como um ponto negativo. Mais um pouco, no final do livro, ele vai falar um pouco do Trump, que viria a ser o seu sucessor na presidência. Ele relata que o Trump começa a usar fake news para poder prevalecer sobre o Obama, sobre a questão que o Obama estava escondendo a nacionalidade dele, que ele não era americano. Barack Hussein Obama, Hussein, eles associavam como ele ser muçulmano, que ele tinha nascido no Quênia. O Trump, ele ficava incitando que a certidão de nascimento do Obama era falsa. Então o Obama tem que ir a público, levar a certidão de nascimento dele para poder mostrar que não era. Então já mostra um pouco do que viria a ser o Trump. E ele começa a relatar como o Trump começa a crescer entre os apoiadores do Partido Republicano. Isso é uma coisa que é importante de relatar, porque a gente fala da questão democratas republicanos. Os republicanos, eles em momento algum, eles quiseram ajudar o Obama. Simplesmente pela questão política, eles não apoiavam, eles não votavam qualquer projeto que o Obama ou os democratas colocassem em votação, qualquer uma das duas casas. O que a gente percebe é que, e isso fica um pouco claro no livro, é que começa a ter uma divisão ideológica entre o Partido Democrata e o Partido Republicano. Com o Partido Democrata tendendo um pouco mais para a questão social, para a aceitação, questão da liberação do casamento gay, da questão mais humanitária, e o Partido Republicano ele indo mais para o lado do conservadorismo religioso, outras questões típicas dos republicanos. Então isso fica muito evidente e a gente vai perceber isso quando os republicanos tomam o poder após a saída do Obama com o Trump, as ações que o Trump e as ações que o governo dele promoveu. No geral, resumindo bastante o livro é muito bom. É um livro que não só para quem quer conhecer um pouco mais sobre a questão norte-americana, mas é um livro até de certo ponto inspirador. Não é um livro de autoajuda, obviamente, mas ele te ajuda muito em muitas questões. É um livro que você vê o jeito que o Obama fazia, o jeito que o Obama exercia a sua liderança. Você percebe que o Obama é sim uma pessoa inspiradora, uma pessoa que realmente inspira as pessoas a querer mais, a querer melhorar. É interessante você ver como é a rotina de um presidente, país da maior potência da Terra, que é os Estados Unidos, as decisões que ele tem que tomar, como essas decisões afetam a vida, não só dos americanos, mas também do resto do mundo. É interessante você conhecer um pouco de talvez uma das maiores mentes recentes, né, uma das maiores lideranças recentes que o mundo teve. É um livro que eu recomendo demais. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena análise. Obrigado.